1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso também todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Senhor Pai, nós pedimos a tua sabedoria e do teu entendimento, que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, cada dia mais, esclarecimento pelo teu Espírito Santo, para entendermos o quão precioso, o quão maravilhoso é participar da mesa da ceia do Senhor. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine você ir numa festa e você já está sabendo o cardápio dessa festa. Geralmente é o brigadeiro ou o quibe, né? Algumas festas aí terminam primeiro. Imagina você vai lá numa expectativa e de repente, sempre tem, né? Aqueles que come muito mais, só que não deixa para ninguém. E aí você naquela expectativa e de repente, quando você vai se servir, lá o quibe ou o brigadeiro que você ficou naquela expectativa, não tem mais. Já comeram tudo. Aí você fica pensando, puxa vida, que pessoa gulosa. É isso que estava acontecendo aqui, irmãos, na igreja de Corinto. Naquela época, havia uma festa chamada de Ágape, festa do amor, que era feita antes da ceia. E nessa festa, cada um levava um prato. Só que estava acontecendo uma coisa, isso é uma coisa legal, uma coisa bacana, mas aqueles mais ricos, os mais abastados, marcavam para as 6 horas, eles chegavam às 5. E antes dos irmãos que tinham mais necessidade de chegar, eles já haviam comido tudo. Porque eles pensavam assim, eu trouxe Coca-Cola, eu não vou tomar tubaína da que aquele outro irmão vai trazer. E é triste, irmãos, que era isso
que estava acontecendo. E é triste que muitas vezes nós também pensamos dessa forma. Né? Eu estou levando coca, eu não quero beber Tubaína. Né? A gente às vezes não sabe se o irmão tem condições, não. É claro que às vezes tem aquele irmão que tem condições, mas ele vai querer levar o mais barato, porque quem vai tomar, não sei o quê. Mas aqui, irmãos, os mais ricos comiam primeiro e não deixavam nada para os mais pobres. E é isso que Paulo vai chamar a atenção. A cidade de Corinto era uma das cidades importantes da Grécia Antiga, localizada ali entre o Mar Egeu e o Mar Jônico. Era rica, só que moralmente corrompida. Era uma cidade muito populosa, tanto por judeus e gregos e alguns estrangeiros. Ela era conhecida pelo seu luxo, mas também pela sua imoralidade sexual e idolatria. Porque nessa cidade tinha o templo da Afrodite, cujo lugar tinha aqueles cultos rituais de prostituição. Então, irmãos, um crente em Corinto, ele tinha que lidar com essa idolatria, com a imoralidade sexual ali da cidade. Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 18. Ele ficou ali cerca de 1 ano e meio, e depois, quando ele foi embora, recebeu um comunicado do que estava acontecendo na igreja. Então, o apóstolo Paulo, alguns dizem que ele escreveu 4 cartas para essa igreja. Então, a coisa era tão séria que no versículo 34 ele diz que as demais coisas ele iria lhe dizer pessoalmente. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 ele vai dizer sobre as divisões, no capítulo 5 ele vai falar sobre a imoralidade tolerada no meio da igreja, no capítulo 6 ele vai falar do litígio entre irmãos, um processando o outro, e no capítulo 11 ele vai falar sobre a ceia, do capítulo 12 ao 14, dos maus usos dos dons espirituais. Antes de nós entrarmos no texto, eu queria frisar que há 4 interpretações que foi muito já discutida na história da igreja, na época da Reforma Protestante também, 4 formas de entender a ceia do Senhor. Uma delas é a transubstanciação. Essa ideia é que crê que os elementos da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor. Eles acreditam, baseado lá em João 6, 51, nas palavras de Jesus, lá em Mateus 26, que esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Só que eles não entenderam que era no sentido espiritual. Eles entenderam que a ceia seria literal. É por isso que é chamado de transubstanciação, que se transforma literalmente no corpo e no sangue. E nessa ideia, o sacerdote ele faz a mediação da ceia, é isso que eles acreditam. E Lutero defendia uma ideia ele defendia a ideia da consubstanciação. Não era literalmente o pão e o vinho se transformava no sangue, mas ele acreditava na presença real de Jesus no momento da ceia. O pão continuava sendo pão, o suco de uva continuava sendo suco de uva. Porém, ele acreditava que Cristo se fazia presente no momento da ceia. Tem um outro ponto de vista que talvez os irmãos conhecem muito bem, muito defendido na época da Reforma por Zwinglio, um reformador suíço. Ele acreditava que a ceia era uma simbologia, era um memorial. Embora pareça fazer sentido, mas era apenas uma lembrança. Vamos lembrar do sacrifício de Cristo, como um ato de obediência, de recordar, e que Cristo está presente na mente dos crentes, não nos elementos. Mas é uma forma, parece bíblica, mas é muito superficial.
qual é a maneira que nós acreditamos ser bíblicas? É a maneira da presença espiritual de Jesus no momento que nós reunimos para a ceia. Muito defendida pelos reformadores, inclusive por João Calvino, que ensina que Cristo está presente na ceia de modo espiritual. Por que espiritual? Porque Cristo não está presente fisicamente, como diz lá em Hebreus 10. Cristo está no céu, mas presente espiritualmente, na pessoa do Espírito Santo. Então, os fiéis, pela fé e ação do Espírito Santo, participam verdadeiramente de Cristo e de todos os seus benefícios através da ceia. E assim, dessa forma, nós acreditamos que a ceia é um meio de graça. 2 sacramentos nós cremos: o batismo e ceia. As demais, que alguns defendem, nós não acreditamos ser sacramento, porque o que Cristo ensinou, né? O batismo e a ceia. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas são sinais visíveis do Espírito Santo nos comunicando a sua graça através dos elementos da ceia. É a ênfase da nossa união com Cristo, da lembrança e recordação espiritual em nosso coração do sacrifício que Jesus fez por nós. É por isso que o tema para nós hoje, a ceia do Senhor. O primeiro tema é: a ceia do Senhor é um chamado à unidade. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 17, diz: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Então ele chama a atenção à unidade, do versículo 17 até o 22, porque havia divisões e havia aqueles que não se importava com o irmão. Até por isso que no primeiro século, essa festa deixou de acompanhar os dias da ceia, porque havia alguns, como nós dizemos no português bem chulo, né? Os mortos de fome, e ao mesmo tempo egoísta, porque não deixavam para os demais. A mesa do Senhor, irmãos, ela deve refletir o corpo unido de Cristo. Em Corinto havia facções, desigualdades. Os ricos se adiantavam e desprezavam os pobres. Paulo, então, repreende duramente essa atitude, porque a ceia não é um banquete social. Não é um momento não é uma comemoração e assim social. É algo espiritual. É algo de lembrarmos o que Cristo fez por nós e, ao mesmo tempo, participar no seu meio de graça. Ou seja, que nós somos agraciados através da ceia, espiritualmente, nos fortalecendo através deste momento. O batismo e a ceia. Dois atos importantes na vida do cristão. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: há um só pão em nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, irmãos, antes de participar da ceia, examine-se quanto ao amor e à comunhão entre os irmãos. Não pode haver rancor, não pode haver inveja, não pode haver divisão. E se houver, deve haver arrependimento. A ceia, ela é uma mesa de reconciliação, não de orgulho. Quem despreza o irmão, despreza o corpo de Cristo, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. É por isso que nós devemos, com zelo, é por isso que o apóstolo Paulo vai dar algumas diretrizes para nós participarmos da ceia. Não de qualquer maneira, não de uma maneira, é ceia. E muitas vezes, né, irmãos, nós precisamos fazer essa autoanálise para nos lembrar que muitas vezes nós não devemos cair. E como as coisas espirituais caem, às vezes, muito fácil na rotina da nossa vida. E deixamos assim, hoje é ceia, o pastor vai vir, eu vou ir lá. Não venha dessa maneira. Nós devemos pensar, hoje é ceia. Nós vamos participar do mandamento, da ordenança, do sacramento que Jesus ordenou para que a gente participasse.
como comunhão. É por isso que nós nos reunimos para participar da mesa. A segunda lição para nós: a ceia do Senhor é um memorial da obra redentora. Lembrando, o memorial da obra redentora é para lembrarmos, mas não de uma forma superficial, né? E vaga. Estamos aqui relembrando. Não, irmãos, é algo mais profundo, é algo que Jesus deixou para que nós fizemos. Paulo relembra as palavras do próprio Cristo, mostrando que a ceia não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. O próprio Jesus. É por isso que ele vai dizer no versículo 23: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou. Olha que interessante, irmãos. Quando que Jesus institui a ceia para nós? Na noite que ele foi traído. Ao mesmo tempo, essa é demonstração de graça por nós, num dia em que Cristo foi traído, num dia que também Cristo foi abandonado pelos seus discípulos. João Calvino afirmou o seguinte: Cristo está verdadeiramente presente na ceia, não corporalmente, mas espiritualmente. Em sua presença é tão real que as almas dos fiéis se alimentam dele, porque é um meio de graça. Nós recebemos graça através de participarmos da ceia. Nós recebemos fortalecimento espiritual através da ceia, porque também é um meio de graça, assim como a oração, assim como o louvor. Porque muitas vezes nós, eu sou fortalecido quando eu oro, mas Deus deixou essa ordenança, porque muitas vezes nós ficamos maravilhados com o dia do nosso batismo, mas o outro sacramento também é a ceia. Dada a importância, irmãos, daquilo que nós vamos fazer, porque muitas vezes nós mas eu já sei, mas acho que eu não vou. Irmãos, às vezes eu digo: você faltou no dia do seu batismo? Por que nós faltamos se a ordenança é a mesma no dia da ceia? O pão e o cálice simbolizam também e nos comunicam espiritualmente a graça de Cristo. Não há transformação física dos alimentos, mas há uma presença real espiritual do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo em nós. Então, irmãos, quando participamos da ceia, nós olhamos para trás do que Cristo fez por nós, lembrando da cruz, por dentro examinando o nosso coração e olhando para cima, reconhecendo que Cristo está à direita do Pai, e olhando para frente, aguardando a sua volta, porque ele diz no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Até quando nós vamos anunciar a morte do Senhor? Até quando nós vamos participar da mesa? Até a volta de Cristo. Então, irmãos, olhamos para trás, olhamos para frente, olhamos para o lado e olhamos para o lado, porque a mesa é comunhão. Terceira lição para nós, irmãos: a ceia do Senhor é um chamado ao autoexame e à santidade. Versículo 28: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem tem que fazer o exame, irmão, se você está apto a participar, se você é digno de participar, é você. Muitas vezes nós temos uma ideia assim: eu estou em um pecado, não vou participar da ceia. Você analisa o pecado, irmãos, por causa da ceia. É por isso que você faz uma autoanálise do seu pecado e pede perdão para Deus te fortalecer, para que você não peque mais, e aí você participa da mesa. Participar da ceia, irmãos, é um modo que Cristo nos tornou digno pelo seu sacrifício na cruz. Porque quem é digno? Cristo, pelo seu sacrifício, nos tornou digno. É por isso que o autoexame ele deve ser refletido
no sacrifício que Jesus fez por nós, porque senão nenhum de nós seríamos dignos de participar. Então, relembrando o sacrifício de Cristo por nós, o perdão dos nossos pecados, então nós clamamos por esse perdão, e aí nós participamos da mesa, nós refletimos como anda a nossa comunhão com os irmãos, como anda a nossa vida espiritual. Mas eu estou falho. Então ore ao Senhor para que Ele te fortaleça. A presença do Senhor através desse momento de comunhão. É por isso, irmãos, que várias vezes na Bíblia vai enfatizar a comunhão, porque nós somos corpos de Cristo. É por isso que aqui o apóstolo Paulo chama a atenção dessas divisões, facções, mas nós temos que aprender em Cristo a amar uns aos outros, porque é corpo. Por que corpo? Mostra essa análise de corpo. É como você olhar para o seu pé, não gosto do meu pé. Se eu pudesse, eu arrancava ele fora. Então, irmãos, quando nós desprezamos ou não gostamos do irmão, é assim que nós, numa metáfora que a Bíblia colocou no corpo, é assim que nós reagimos. Não gosto desse pé, tomara que ele saia. Você gostaria de perdão mesmo do seu corpo? Então é assim, irmãos. Então, e ele faz um alerta. Por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. No versículo 30. Porque participar indignamente, não refletindo o que eu estou fazendo, isso é ser indigno. Não refletindo que o Senhor, através do seu sacrifício, me tornou digno. O Senhor me faz refletir, puxa, preciso amar os meus irmãos, preciso me fortalecer, que o Senhor me fortaleça para mim não continuar pecando. Então esse é um chamado ao autoexame e à santidade. Ser santo, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso que Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem, versículo 26, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E é comer e beber do cálice. Alguns segmentos aí acham que é só comer, mas Paulo é bem específico, relembrando aquilo que Jesus fez: comer e beber. Partiu o pão e deu graça, o cálice também. Então, irmãos, o versículo é bem claro, versículo 28, eu falei 26, perdão, mas é o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Você faz a autoanálise antes de comer, e assim coma e beba o cálice. Então não é uma autoanálise: então eu não estou apto para participar. Por quê? O Senhor Jesus não perdoou os seus pecados? Porque você não está apto a participar? Porque você ainda não entregou a sua vida para Cristo? Porque você se julga não apto para participar? Porque você ainda não é membro da igreja? Então, irmãos, é por isso que nós temos que entender essas questões. O autoexame não é para nos afastar, como eu já disse, mas é para nos levar ao arrependimento e purificarmos o nosso coração diante do Senhor. Lá em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como nós vamos ver Deus? Os limpos de coração, através do sacrifício de Cristo. Então, irmãos, se você acha que você não é apto de participar da ceia porque você pecou, então como que nós vamos entrar no céu? Nós temos que, não é diminuir o pecado, mas é engrandecer a graça e a misericórdia, o perdão de Deus, nos pedir fortalecimento para que Ele nos perdoe, e assim examine e participe, para que nós possamos, em comunhão, em amor aos irmãos, participar. Então, irmãos, antes de participar da ceia, confesse os seus pecados, reconheça a sua dependência da graça de Cristo e aproxime-se dele com fé. A ceia é para pecadores arrependidos, não aqueles que se acham perfeitos. Essa semana eu não pequei, então eu vou participar da ceia. Irmãos, isso é farisaísmo. É aqueles que reconhecem que são pecadores e clamam por perdão. Então Cristo nos convida à sua mesa e nos sustenta por sua graça. Então, para nós, 3 reflexões, para nós concluirmos.
A ceia do Senhor é um chamado à unidade do corpo. A ceia do Senhor é um memorial da cruz e da graça redentora de Jesus Cristo. A ceia é um convite à santidade e à comunhão com Deus.